Oi, gente, Livro Aberto está começando e no programa de hoje a gente vai tratar, como sempre, do catálogo da editora, né? Antes de a gente começar a conversar com os convidados, eu queria dar uma dica de leitura. O livro O Fantástico na Ilha de Santa Catarina, do Franklin Cascais, um clássico da literatura catarinense. Cascais, um pesquisador, ele foi atrás das histórias, não é, do Manezinho, as histórias da ilha, não é, e recompôs essas histórias em forma de breves textos, né? Esse livro está indicado para o vestibular, tanto da CAF, Simone, quanto o vestibular da UFSC. E uma coisa legal de ser dita também é que ele está disponível para leitura gratuita online no site da editora, www.editoraufsc.br. Ele e mais outros 26 textos do catálogo da editora disponíveis gratuitamente para leitura. Mas quem quiser comprar o livro, está aqui, está na livraria da editora, nas melhores casas do ramo, né? E a gente vai então hoje receber alguns convidados, 3 na verdade. O professor de arquitetura Américo Ishida, ele é um dos autores de Memórias, Ausências e Presenças do Art Deco em Lages, isso no primeiro bloco. No segundo bloco a gente recebe o cronista e ensaísta Vitor da Rosa, que vai falar sobre Contos Mercy, outro lançamento da editora, um livro de Kurt Witters, um ícone do modernismo alemão. E finalmente, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre as categorias do Aristóteles, cujo tradutor foi o Fernando Coelho. A gente vai receber o Fernando Coelho e vai conversar um pouco sobre o trabalho que ele desenvolveu a respeito do livro. Então a gente começa conversando com o Américo Ishida, né? Américo, boa tarde, bom te receber aqui. Américo, eu queria, para começar a conversa, né, te perguntar assim, por que essa escolha por enfocar a Art Deco em Lages? Qual é o propósito dessa pesquisa? Bom, desde que eu cheguei em Florianópolis, de 82, alguns anos atrás, né, uns bons anos, a gente ouvia falar de um acervo físico, né, um conjunto dessa arquitetura em Lages. E sabíamos depois, em visita, conhecemos o Cine Marajoara, o centro histórico, onde de fato se instala um acervo. Lá em Lages tem um acervo importante. Tem um acervo. Do Art Deco. E a nossa preocupação é que esse acervo sofria e sofre, daí o livro já falar em memórias, porque ele é um levantamento. Nós fizemos um levantamento que pressupõe também, numa certa medida, a demolição, né? Então, esse livro registra o que havia e não há mais. O que havia, o que há, né? E o que talvez não haverá mais. Então, tem um toque de tristeza nesse nome, né? Um rastro do que não há mais e, ao mesmo tempo, uma tentativa de segurar o que ainda existe. Bacana. Explica aí para o nosso telespectador, Américo, o que é o Art Deco? Não é? O que caracteriza esse estilo e se você puder ilustrar com construções aqui de Florianópolis, do Brasil famosas, o que seria o Art Deco? Bom, primeiro tem um paradoxo sobre o Art Deco. Ela talvez seja uma manifestação de arquitetura de um determinado período mais difundida, né? E, no entanto, ela é menos conhecida, né? Algumas pessoas hoje reconhecem esse Art Deco. Remonta aos anos 30, 40. De 30, não, no Brasil, Santa Catarina, de 40 para cá, 40 né? Para cá. Nos Estados Unidos, de 30 para cá. E na França, de 20 para cá. Ele começa na França. Daí o nome, né? Daí o nome francês, né? Ele vem da Feira Mundial de Artes Decorativa, onde tinha os últimos e os primeiros também manifestações, as últimas manifestações de um artesanato e já as primeiras produções dessa mesma espécie, digamos assim, de um outro tipo, já com mais em série, já com o uso do vidro e tal. Isso lá com essa característica decorativa. Decorativa. Se daí uma coisa que a gente estava conversando, é um pé no mais cotidiano, no mais comum, e um outro na coisa mais
Quer dizer, fica intermediário entre o mais sofisticado e o menos sofisticado, vamos dizer assim. A natureza mesmo do Art Deco é popular. Sim. Né? Ela é uma manifestação que se, por exemplo, tomando de novo o exemplo de Laje, como um construtor lá construía segundo, pelo menos as aparências do Art Deco, através de meios já modernos, revistas, cinemas, filmes, né? Que ele conseguia se informar. É uma arte, vamos dizer assim, popular. Ela é de baixo repertório, como diriam alguns comunicólogos. É uma arte já na era da reprodutibilidade. Na era da reprodutibilidade, coisa exatamente. E ela, por isso, ela é difundida, eu uso também, é difundida e difusa. Ela nunca é pura, né? Sempre você encontra arquiteturas, por exemplo, o nosso Hotel Central, né? O nosso lá no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, o elevador Lacerda, né? Claro. Várias construções, sobretudo das escolas de artes e ofícios. Sim. Da época de Getúlio Vargas, né? O Parque Farroupilha, salvo engano meu. E como é que a Art Deco chega em Lages? Por que ela chega em Lages? O que significa esse patrimônio? Por que ele surgiu lá? Por que, por exemplo, em Florianópolis não há tantos exemplos, ou há menos exemplos, pelo menos, do que em Lages? Porque no período onde digamos assim, esse estilo que eu defino como universal, ele é mais interessante, só um parênteses. A arte de vanguarda, ela se pretendia universal, né? E, no entanto, ela fica restrita a um grupo, a uns militantes. E o Deco, não, ela de fato ela é universal, porque ela usa dos meios modernos de comunicação. Ela chega em mais lugares. E no caso de Lages, é porque lá tinha dinheiro. Né? Lá tinha dinheiro. Era a exploração da madeira, o período da efervescência, por assim dizer, do Art Deco coincide com a exploração da madeira em Lages, que era a cidade talvez economicamente mais importante do estado. Daí termos lá vários cinemas, o Cine Marajoara, o Cine Tamoio, e alguns prédios no centro, né? Então, quer dizer, ela chega identificado a essa pujança econômica. Alguns arquitetos como o Hall, né, o Wolfgang Hall, ele se transfere ou projeta bastante lá. Né? Então nós temos esse tipo chega-se, lá já era o centro político-econômico da cidade, Sim, do e estado. aí, como havia essa classe dominante mais, né, poderosa economicamente, fez esse patrimônio. Sim. Que, no entanto, você fala, paradoxalmente, é pouco conhecido. Pouco conhecido porque ele não é nomeado. A nossa intenção nessa pesquisa era justamente de dar nomes, nomear essa arquitetura, que esse é o primeiro passo para a preservação. Sim, eu estou demolindo um Art Deco. Né? É difícil. Saiba que é. A gente está quase encerrando aqui o tempo. Né? Seria bom dizer que esse é um projeto que foi feito da UFSC com a Uniplac. Com a Uniplac. Envolve uma série com as pessoas, professores, a Zilma Teixeira, a Yáscara Varela, da Uniplac, e o companheiro aqui da arquitetura, que é o Luiz Eduardo Fontoura. O livro também é ricamente ilustrado por fotografias. Sim, fotografia do Ricardo Almeida, né, um fotógrafo excelente. E a produção desse livro foi feita pelos próprios alunos bolsistas. A edição, a formatação do livro. Né? Daí eu gostei muito desse trabalho. Vocês trabalham com o levantamento do patrimônio que há e mais a memória da população. Nós medimos todos os 33 prédios lá, foi medido com auxílio do Corpo de Bombeiros, fotografamos, redesenhamos. Né? Caso haja uma demolição, a gente pode até um dia reconstruir um novo centro de Laje em algum lugar no mundo. Né? Tá certo. Américo, obrigada, viu? Obrigado. Foi um prazer conversar contigo. A gente volta daqui a pouco recebendo o Vitor da Rosa, que vai nos falar sobre os contos Merso. Isso.